Então, pessoal, vamos fazer a nossa oração de início da gente. A gente pede para aqueles que puderem e quiserem, que façam uma respiração calma, profunda, deixando que a energia do Pai reequilibre o nosso corpo. Enquanto isso ocorre, nós vamos agradecer a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda, dos nossos irmãos, e por Deus, por possibilitar a chuva da noite de hoje, que limpa a nossa atmosfera, as nossas ruas, nossas casas, e deixa o ambiente mais agradável de viver. E assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos estar comentando sobre espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos. Se a gente se ama, a gente quer o bem de nós mesmos, dos outros, ou a gente quer o mal? Nós queremos o bem. Então só irá fazer o bem àquela pessoa que se ama. Mas, às vezes, é necessário a gente se instruir para saber o que realmente é bom e importante para nós. Será que uma coisa que eu desejo nessa minha existência é o melhor para mim? Porque, lembrando, eu tenho esse corpo físico. Nós temos uma única vida, mas várias existências. E fazer um parênteses, já que a gente vê muito na internet, às vezes as pessoas falando, aproveite a vida, faça o que quiser, enfim, toda aquela conversa, porque a vida é uma só. E às vezes tem algumas pessoas que parece que dá uma certa agonia, é uma vida só, tudo que eu tenho para fazer, às vezes dá uma aflição, e sim, a vida é uma só. Nós temos várias existências. O que está ocorrendo ali é um conflito de conceitos, certo? Então nós já morremos o nosso corpo físico, nós continuamos vivos, nós vamos perder o corpo físico, nós vamos desencarnar e nós continuaremos vivos. Nós seguimos a nossa vida. A existência, ela passou. Nós tivemos já várias existências. Agora nós estamos numa formática, cada um ou de homem ou de mulher, mas nós já tivemos uma série de homens. Então, quem se ama quer o melhor. Mas o que é melhor para mim? Então, é necessário a gente ter a instrução para saber que algo que eu possa achar que é bom para mim nessa minha existência, na verdade não é. Às vezes é necessário nós termos algumas doenças para treinar nossos erros, para nos chamar a atenção, porque a gente evolui pelo amor ou pela dor, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. E às vezes, ou grande parte delas, nós não fomos pelo amor. Nós repetimos os erros. E aí nos vem a dor, que é para chamar a nossa atenção. Opa, está no caminho errado, volta para o correto. Então por isso que às vezes se fala que a dor é uma bênção. Porque é para nos mostrar que nós estamos no caminho errado. E muitas vezes já é comentado que essa poderá ser a última, tá? Talvez a existência de alguns espíritos sobre a Terra. E a Terra está evoluindo para um mundo de regeneração. E algumas pessoas seguem no caminho equivocado. Eles devem ser melhorados. E a dor é algo para chamar a atenção. Não é esse caminho. Venha para o caminho correto. É a chance, é o amor de Deus que está nos dando mais uma chance para que a gente possa permanecer no planeta Terra. No planeta que será de regeneração. Nós estamos num planeta de prova e de expiação. De expiação nós temos que sofrer, nós temos que passar por aquilo. Por quê? Porque a gente não aprendeu. Não foi pelo bem, não foi pelo amor, então terá que ser pelo amor. Então eu gostaria de ter muito dinheiro, mas será que se eu tivesse todo aquele dinheiro que eu gostaria de ter, seria bom para a minha
vida, ou só talvez para aquela minha existência? Às vezes a gente reclama, né, dos corruptos, né, mas será que a gente não foi um corrupto de uma outra vida? A gente não sabe. Mas nós temos certeza que nós já passamos por várias existências. Às vezes não fomos um corrupto, né, de um grande político, nós um corrupto, às vezes, das nossas ações, de querer levar vantagem em diversos momentos. Às vezes, pô, enganar alguém para conseguir algo. Então, não foi correto. Então, às vezes, o dinheiro que nós não temos, às vezes é muito bom para a nossa vida. Talvez não para a existência, mas para a nossa vida ela é. Será que se a gente tivesse o dinheiro que nós gostaríamos, nós não seríamos arrogantes, nós seríamos mais pacíficos, nós daríamos talvez tudo para os nossos filhos e como que eles seriam? Seria mais fácil a questão da alimentação, dos prazeres da carne. E às vezes essa falta de dinheiro é algo para nos chamar que isso aqui não é o mais importante. O mais importante somos nós. O nosso espírito, perdão, nós com o espírito, a alma, a nossa essência. Mas assim, né, as dificuldades que a gente tem, nós também não devemos ser tão passivos, nós devemos ser pacíficos e não passivos. Se eu tenho uma certa dificuldade, eu tenho que correr atrás para corrigir, para ter uma melhor existência possível. Que às vezes algo que poderia ser, né, como uma inspiração, pode ser que seja uma prova, para chamar a atenção daquela pessoa. Não, cara, deixa de ser tão passivo, seja pacífico, mas faça as coisas para o melhor. Me lembro agora a história de Henri Nestlé, que desenvolveu o Nestlé, né, a marca Nestlé, isso porque vários irmãos deles e vizinhos morreram de fome. E ele era auxiliar de farmácia, ou farmacêutico na época, né, as informações perto na literatura. Ele pegou um leite de vaca e desenvolveu uma pasta. Naquela época os pais iam trabalhar, né, não tinham como amamentar as crianças, e o Henri Nestlé, como é um pouco mais velho, pegou essa massa que ele fez, desidratando, e começou, não tinha geladeira, né? Começou a colocar água no meio dos pais que não estavam em casa. E seus irmãos deixaram de morrer. Familiares, vizinhos deixaram de morrer porque tinha uma forma de burlar a falta do leite materno. Que na época não existia geladeira. Então, às vezes, essas deficiências que a gente tem, a gente não pode ser também tão passivos, no sentido da inércia. Nós temos que ser pacíficos. Nós temos que sempre ir em frente. Que talvez algo que nos ocorre é exatamente para nos chamar a atenção, para sairmos da inércia. Aqui um pouco da questão dos mundos habitados. Não vou falar dos felizes e celestiais, né, que são os mundos superiores, mas a Terra já passou pelos mundos primitivos, pelo mundo primitivo. Então, desde aqui nós estivemos. Depois, no início da história espírita, tá, mais ou menos por essa época, digamos assim, evoluiu para as provas e expiações. Aqueles seres do homem da caverna evoluíram na sua inteligência e viram os aquedutos de Roma, as cidades, a adoração, o celular, a luz, o microfone, né, a roupa, o tecido, as máquinas. Então a inteligência aumentou muito. E quem fez isso? Os espíritos que evoluíram desses aqui e alguns que foram lá expulsos de outros mundos. Por exemplo, do mundo de Capela. Que muitos de nós somos já exilados de Capela. Um mundo que já não é nem mais de regeneração, já está como um mundo superior. Então nós já evoluímos, nós estávamos em um outro planeta, alguns de nós, aquele planeta evoluiu e nós fomos expulsos. Porque nós éramos egoístas, nós odiávamos as pessoas, não seguíamos os ensinamentos de Deus, não queríamos a justiça. O planeta vai evoluir. Se tu não evoluir para o planeta, tu tens que ser expulso daquele planeta. Porque tu
está atrapalhando a vida das outras pessoas. Então, o planeta Terra está evoluindo para um mundo de regeneração. Será semelhante ao nosso, só não terá muito sofrimento. Vai ser justo, ou mais justo. E será que eu estou, né, atualmente, como é que a gente está? A gente está indo, será, para um mundo de regeneração, nós vamos ficar na Terra, ou talvez seremos expulsos, talvez mais uma vez. O que é interessante que se tenha? Sentimento de justiça. A gente quer justiça ou não? E aí vem uma questão que Raul Teixeira já nos fala, que às vezes a justiça que a gente quer é a vingança. Então tem que ver se realmente a gente quer a justiça ou não. E não é a justiça só para os outros, é para mim. É a justiça para o meu filho que fez uma coisa errada. É para o meu pai que fez uma coisa errada. É para a minha mãe, para a minha esposa, para o meu marido. Então não é a justiça para os outros, é fácil, mas e para nós? Essa é a justiça que realmente nós temos que ter. E a justiça divina, ela existe e ela ocorre. Então nós temos que ter esse sentimento, o desejo por justiça, aproximação de Deus, das informações do que é correto de Deus, não matar, não roubar, e entender que existe algo superior, Deus, dependendo da forma que a pessoa entende, e vencer o ódio, vencer as paixões terrenas, a inveja e o orgulho. Então são esses três itens que é interessante que se a gente tiver os três, muito provavelmente estaremos aí na Terra num mundo de regeneração. Se eu tiver dois, bom, provavelmente sim, mas, né? Depende um pouco. Se eu tiver um só, às vezes é necessário comprar uma mala, que talvez eu já viajar. E se eu tiver nada disso aqui, bom, aí é certo que vai ser exilado. E talvez nós já passamos por isso. Então fica só como uma informação de um item, né? Como uma bússola para a gente ter para as nossas ações. Será que eu estou no caminho certo ou não? Pô, tu te aproxima das informações de Deus? Sim. Ok. Tu queres justiça? Tu entende que a justiça do teu filho de ter uma deficiência mental, um câncer do teu cônjuge, né, é o correto? Tu vai contra Deus. É a justiça. Não é a justiça dos homens, nesse caso é a justiça divina. A mediação e a reação. O que a gente faz, nós vamos ter. Vencer o ódio. E é até interessante, estou vendo umas apresentações, se a gente pegar as primeiras letras, né, o O, o P, o I, o O, dá o ópio. Então nós temos que vencer o ópio. O vício do que estraga a nossa moralidade. Essas paixões terrenas, é o meu carro, é a minha casa. Daqui quanto tempo a nossa casa vai morar pessoas que a gente nem conhece? Não é a minha casa, eu estou usando ela. Nem os nossos próprios filhos são nossos. Eles estão ali porque, olha, tu tens que cuidar dele. Tu tens que levar ele, auxiliar ele para o caminho correto, o caminho de Deus. É uma obrigação dos pais fazer isso. E se o filho quiser ir para um lado equivocado, para o lado errado, o problema vai ser do filho. Os pais fizeram o que era para ter sido feito. Que aquele filho pequenininho, ele já teve o quê? Várias. É um espírito antigo também. Às vezes mais antigo que os próprios pais, de certa forma, talvez seja assim. Mas é um filho que já foi velho em outras encarnações. Mas eu necessito de paciência. Eu não vou receber a paciência. Senão, qual seria o meu mérito? Porque a paciência, né? Tens a paciência. Não, tu vai ter momentos na tua vida de tu colocar, antes de colocar em prova, de tu desenvolver a paciência, de
paciência e tu manter realmente que tu és uma pessoa paciente. Deixando de ser, de ter paciente para o ser realmente paciente. Então ali, aquele trânsito, que normalmente as pessoas já não têm paciência. Tem aquela fila e o camarada quer ultrapassar pelo acostamento. Errado pela legislação. Né? E algumas pessoas fazem isso. Está sendo paciente? Não. Ou uma fechada de trânsito, ou os problemas de trânsito que a gente gera, de ter um chefe, né? Ou uma chefe às vezes muito rígido, muito duro. E aí é aquele momento que às vezes o chefe é simplesmente um instrumento para que tu precise daquele emprego. E através daquele emprego que tu tem o sustento da tua vida. E aí tu aguenta aquele momento, aquela pressão, para levar o sustento da tua própria família. Junto a isso estaria o quê? O desenvolvimento da paciência. Agora também, se tu está num local ruim, tens a paciência do que pode melhorar, mas também tem que ir atrás de novos empregos. Se essa questão de ter um chefe ruim, por tudo, muitas vezes, bom, é o sustento da vida, da tua família, mas vai em frente. Sejamos pacientes, mas não passivos. Mas hoje em dia, com o celular, tem gente que se irrita. Videozinhos que demoram alguns segundos, tem pessoas que não. Como demora isso aqui? Vai provavelmente não o celular. Às vezes demorou um pouco para baixar o vídeo, uma música, um joguinho. Tem gente que já se incomoda. Eles sabem desenvolver a paciência. E esses momentos aqui, né? Quem tem pai e mãe sabe como é que é aquela pesada que não para, às vezes um minuto, porque tem saúde, tem energia, não quer dizer que seja necessariamente doente, assim que tem energia, está saudável, agitando, pulando da casa. E às vezes tu quer estudar, às vezes tu quer fazer outra atividade. Isso tudo pode ser para tu desenvolver e para tu ser paciente. Porque é algo que tu precisa passar nessa encarnação, que em todas as outras de trás, a gente não é. Eu sinto ódio, né, por uma determinada pessoa. Eu vou receber, né, já o amor, o carinho, a atração para aquela pessoa, não. Nós vamos ter que ir formas para tentar desenvolver. E se a gente for pegar, às vezes, nas histórias das nossas reencarnações, às vezes tem problemas entre pessoas que lá, de outrora, de uma violência que ocorreu na época, que às vezes o motivo foi por um equívoco. E às vezes acontece isso, tu fala algo, uma outra pessoa entende outra coisa e vira um pandemônio. Porque as pessoas já estavam numa situação um pouco diferente. Então teve uma violência, uma guerra X, as mesmas pessoas se encontram em uma outra encarnação e novamente duelam, aumentando essa violência entre eles. E um outro momento, novamente, os dois se duelam, os dois se matam. O que a espiritualidade começa a ver? Eles estão se matando, estão aumentando o ódio entre elas, eles têm que ficar mais próximos. Aí começa um colega de trabalho, não deu certo. Mesmo que um colega de trabalho segue o problema. Vamos deixar eles mais próximos ainda. Vamos fazer com que eles se casem. E por isso que às vezes tem alguns casamentos, né, que em alguns momentos parece que é um problema. Mas é um momento que esse ser já tiveram várias reencarnações e às vezes de uma violência. Às vezes então vem uma criança que às vezes foi um desafeto teu, ou o irmão é um desafeto teu. Isso são formas de tu começar a ter o carinho, o amor, a simpatia para com aquela pessoa. Que não é raro no trabalho de mesa que a gente faz, de ter isso aqui. Pessoas que se odeiam, a pessoa que desencarnou e fica aqui obsediando a pessoa encarnada para que dê tudo errado na vida dela, que isso e aquilo, e foi ver, teve uma violência, teve outra. E às vezes não sabe nem o início, já se perdeu. Divaldo já nos fala que é necessário a gente quebrar o ciclo.
faça o mal. Em um outro momento, se tu conseguiu não fazer o mal, começa a não pensar em fazer o mal. Se tu conseguir também não pensar em fazer o mal, daqui a pouco pode ser que tu comeces a ter simpatia para com aquela pessoa. Jesus informa que veio trazer a verdade e dissipar as trevas. E é Jesus também que vai dissipar todas as trevas de cada um de nós? Ou é os ensinamentos, se a gente levar eles no nosso coração, em nossas ações? É isso aí. Então, que a gente comece a ter uma pequena luminosidade de uma das orientações de Cristo. Logo, nós estaremos iluminados. E essa iluminação, como nós estamos de uma sociedade, a gente começa a iluminar as pessoas próximas a nós. E eles começam a entender que esse é o caminho. As coisas começam a dar certo. As coisas vão dar certo. Só que é necessário um tempo. Nós vamos ter o quê? Famílias mais felizes, locais de trabalho mais felizes. Nós vamos nos ajudar mais. Nós vamos cuidar melhor do nosso corpo. E nós vamos ter sempre sim seguir os ensinamentos do Cristo. Tendo essa informação que só se vive uma única vida, porém em várias existências. E após então esse melhoramento individual, a coletividade também não terá mais maldade, pois não haverá mais motivo. Se alguém te fizer o mal, tu vai entender que está numa idade primitiva, uma criança ainda. Mas em um momento está dizendo para aceitar as maldades dos outros. Nós temos que ser pacíficos e não pacientes. As coisas erradas que os outros fazem perante a lei dos homens devem seguir perante a lei dos homens também. O Espiritismo deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus que faz as plantas germinais germinar, elevar as ondas, que faz tudo. Tudo no nosso planeta veio da onde? Da natureza, veio de Deus. O medicamento, aquele que é sintetizado, ele foi a matriz, os átomos de carbono, hidrogênio, a síntese toda, foi feita a partir do quê? De elementos da natureza. Tudo está na natureza. O ser humano transforma algo, transforma os materiais para as coisas que são importantes para nós. Então, tudo está na natureza. Nós temos esses boletos para pagar? Temos. Alguns têm mais do que outros. Outros têm um boleto pequeno, um valor pequeno. Outros o valor do boleto é maior. Só que cada um está colhendo o que pagou. Por isso te ama, mas para te amar, tenha a instrução. Saiba que o que tu fizer vai vir a consequência. Tem pessoas que fazem o bem durante toda uma encarnação, só tem coisas erradas, tudo errado na vida dele. Mas será que não é porque ele foi muito mal em encarnações passadas? Considere-se ele uma pessoa ótima, perfeita. Aí, no livro da folha anterior da vida dele, o que ele já não fez? Que é necessário pagar. A justiça divina, ela está com ele. Lembra dos faraós, quem escravizava e os escravos? O que ocorreu com aquelas pessoas que escravizavam os outros? Numa próxima encarnação foram escravos. Quem escraviza em uma encarnação, na próxima será escravo. A lei ela é clara, é simples. Às vezes é difícil de fazer, mas é simples os ensinamentos de Cristo. Pelo nosso conhecimento, sabemos que devemos e iremos sanar as falhas passadas. E ela poderá se dar pelo amor ou pela dor. E é nós que vamos escolher. Às vezes, a relação com uma pessoa é simplesmente de ouvi-la, de conversar. Às vezes a gente pensa em várias ações, mas às vezes é o simples fato de estar do lado, mostrar que aquela pessoa é importante.
trabalhadores de hospitais, muitas vezes até colocam, né, no leito de morte, o que a pessoa pedia? Queria pedir desculpa para... Queria rever uma determinada pessoa que eu falei coisas que eu não devia. Na nossa partida, muitas vezes, vem essa chamada. Então, às vezes, aproveitar melhor o momento que a gente tem. Às vezes, as nossas angústias é o que a gente não fez. Não o que a gente fez. Temos um livre-arbítrio para as nossas decisões. O que decidimos? Vamos fazer o correto ou o errado? Seja pela ação ou pela omissão. Aqui que eu queria chamar a atenção. Ficar em cima do muro, perdão, é uma decisão. E tu já tomou partido. Tem o A e o B. O A vai ser escolhido. Para mim, tanto faz. Então tu já decidiu. Tu prefere o A? Ficar em cima do muro é uma omissão que vai ser também penalizada. Às vezes algumas pessoas comentam, né? Eu vim para essa vida passeio. Gosto de ficar na contemplação. Porque às vezes é importante a gente dar uma parada na vida. Vamos observar 30 dias de férias, para quem tem, nós tem menos. Tem aquele momento de recarregar as energias. É bom, é legal. Mas uma vida, e qual o peso de uma encarnação que eu não fiz mal, mas também não fiz o bem? Se eu passei uma encarnação e não fiz o mal e não fiz o bem, na verdade eu fiz o mal. Uma vida inteira, perdão, uma existência inteira, sem fazer nada, não aproveitou ela corretamente. Encerrando, nós sabemos que a presença e a influência dos espíritos desencarnados existe, né? Então a influência dos espíritos desencarnados sobre os encarnados. E que eles vêm por afinidade. Então, se eu tenho um pensamento bom, eu atrairei bons espíritos. Se eu gosto de uma cachaçinha, de um cigarro, de uma droga que for, que as drogas não existem no mundo espiritual, quem que virá junto a mim? Essas pessoas. Amai-vos e instruí-vos. É uma frase que pega todas as informações do Evangelho e diz: ama-te, faça o que a instrução dos ensinamentos faz. Nós temos as obsessões para ir buscar de quem está vivo para quem já desencarnou. Não deixa aquela pessoa seguir em frente. E também existe o contrário. Eu falo o que vem na minha cabeça. Eu sou uma pessoa verdadeira, não levo. Se existe tanto espírito, né, e só que não existe um espírito ruim, às vezes a gente tem uma ideia de que só de quem está desencarnado é que é ruim, não. Existem mais pessoas boas desencarnadas do que pessoas ruins desencarnadas. Só que a nossa forma de vibrar é que vai fazer. O que a gente quer perto de nós. Então, se eu não tenho uma forma boa de pensar, de agir, eu vou ter esse tipo de pessoas próximas a mim. E eu vou agir conforme eles também agem. Mas nós temos aqui, né, essa questão da proximidade da família, quando alguém desencarna. Muitos vêm aqui no polo da luz para rever-nos, né? Às vezes nos abraçar. Eles vêm às vezes aqui. Às vezes a gente não sente porque eles estão longe. Às vezes as nossas casas não têm uma energia X que eles possam se chegar a nós. Mas esse é o ambiente que eles estão assessorados. Se eles estiverem bem, eles poderão vir aqui nos visitar. Embora a gente não consiga os ver. Pelo horário, vamos lá. Deixar nessa de novo. Amai-vos e instruí-vos. Se a gente se ama, a gente quer o melhor. O planeta está em regeneração. A gente quer vir para cá ou quer ser expulso? Talvez alguns novamente. Provas e expiações, nós temos que desenvolver a nossa moralidade, principalmente, e também a parte intelectual. Mas o mais importante é a moralidade.
evoluído, ele vai ter inteligência? Vai, mas ele vai ser moral. Tem muitos espíritos desencarnados que têm uma grande inteligência, mas não têm nenhuma moral. Esses não são seres evoluídos e vão ser retirados do planeta Terra, para a sorte dos que aqui ficaram, que a gente continuar. Então, só para reforçar, que tenhamos sentimentos de justiça perante os outros, as ações dos outros e dos nossos familiares também. Se alguém fez algo de errado, corrija, pelo amor, pela caridade. Se não consegue fazer com aquela pessoa, consegue fazer caridade para outras pessoas, para tentar amenizar, que talvez naquele momento consiga aproximar dela. Então, seguir os ensinamentos de Cristo, aproximar a Deus, o que é saudável, o que é bom, não matar, não roubar, não fazer as coisas erradas. E vencer o nosso ódio, as paixões materiais encarnadas, a inveja que a gente tem, ou que possa ter, e o orgulho. Que o orgulho, infelizmente, às vezes dificulta a gente de pedir desculpas e seguir em frente. Certo? Então vamos fazer a oração no encerramento. Então, novamente, uma respiração calma, apaziguando o nosso corpo. Enquanto isso ocorre, para nos preparar ao passe, agradecemos novamente ao Pai, aos nossos mentores, anjos da guarda, para que continuem conosco durante os nossos dias, para que consigamos vencer os nossos vícios e que as nossas virtudes sejam sempre aumentadas. Que possamos ter uma vida cada vez mais serena